No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Verso 12. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Até aí você pode se assentar. Na semana passada nós consideramos a razão pela qual Mordecai desobedeceu a um decreto real, em não se curvar diante de um homem pela qual o rei havia honrado acima de todos naquele império. Porém, Amã, diante dessa humilhação pública, decide punir com morte não apenas Mordecai, mas todos os judeus. Então Amã vai para casa, junta seus conselheiros, ele olha para o calendário e começa a decidir qual seria o dia ideal para aquele extermínio do povo de Deus. O texto, no verso 7, vai dizer que no primeiro mês, que é o mês de Nisã, ou seja, em abril, no ano 12º, ou seja, 12º ano do reinado de Assuero, nós vemos que ele usa o lançar, o pur, isto é, sortes, e dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. O que é lançar o pur? Ou seja, o próprio texto aqui já indica para nós, né? Esse lançar de sortes. Seria algo parecido com os dados que nós temos nos nossos dias. Aqui Amã, ele vai usar o pur de maneira pagã, ou até mesmo no sentido de descobrir, afinal de contas, qual seria a data para ele cumprir o seu plano malévolo contra o povo de Deus. E é interessante que esse lançar sortes era um costume comum em todo o Oriente Antigo, e às vezes em ocasiões específicas, o próprio Deus permitia com que o seu povo fizesse aquilo para saber qual a orientação dele, qual era a vontade dele em relação ao seu próprio povo. E é interessante que enquanto eu meditava nesse ato de Amã, para descobrir qual seria o dia do extermínio, ou como nós vimos na introdução dessa série de mensagens, o holocausto, antes mesmo do próprio holocausto de Hitler, eu lembrei de uma frase
famosa de Albert Einstein, em uma das suas cartas para um amigo, onde ele diz que Deus não joga dados. E é interessante que nessa carta, na época, Einstein queria dizer que há uma lógica na criação do universo, que tudo que existe não é obra do acaso, ou nem mesmo de uma explosão cósmica, há uma lógica, e ele usa essa frase: Deus não joga dados. E é interessante que não só na lógica de toda a criação, mas assim na sua e na minha vida, na lógica das circunstâncias, que muitas vezes, como nós vimos na semana passada, a vida é injusta, nada escapa do controle desse Deus que é soberano. E assim como o universo não é uma obra do acaso, ou da sorte, se assim você quiser, porque acaso e sorte é a mesma coisa, nós vemos que no nosso vocabulário, nós cremos num Deus que domina, que controla todas as coisas. O autor nos diz que Amã, ele rola esse dado, mês a mês, até decidir uma data. E é interessante saber que a data pela qual ele começa a rodar os dados é exatamente na data em que Deus tirou o seu povo do Egito. E aqui nós vemos de novo, mais uma vez, uma santa ironia. A data então é decidida, e essa data é decidida aqui no final do verso 7, ou seja, Amã vai ter 11 meses para executar o seu plano. 11 meses para não só aniquilar Mordecai, mas todo o povo daquele reino. Mas olha que interessante, esses 11 meses é o tempo suficiente que Deus havia determinado para colocar as duas pessoas de maneira estratégica, como nós temos visto, em relação a Esther e em relação a Mordecai. E a data, eu pergunto para você, foi obra do acaso? Não, foi provisão de Deus. Porque o povo de Deus não estava nas mãos de Amã. O povo de Deus estará nas mãos dele mesmo. E é interessante que Salomão já havia registrado, Provérbios capítulo 16, verso 33, olha o que está escrito lá: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Ou seja, foi Deus quem determinou o resultado daqueles dados. E aqui, numa ironia, ele não lança dados com o universo, mas ele determina qualquer circunstância em relação ao seu povo, nesse contexto de lançar os dados. Foi Deus e não Amã que determinou aquele dia. O mesmo Deus que havia tirado o seu povo da escravidão, é o mesmo Deus que vai livrá-lo de uma extinção. Esse é o Deus do qual você e eu servimos. Esse é o Deus do qual você e eu adoramos. Amã, ele não perde tempo. Finalmente sai a data. 11 meses depois, mas ele não vai esperar 11 meses ou 10 meses para comunicar ao rei. Afinal de contas, ele precisaria pelo menos de um decreto, da autorização do rei para exercer o seu plano malévolo. E o que ele faz? No versos 8 e 9, nós vemos que ele vai até o rei, ele comunica ao rei. Mas eu queria destacar com você alguns pontos interessantes do que revela o coração desse velho inimigo sob um novo nome. Eu vou ler novamente com você os versos 8 e 9 e destacar alguns pontos do que Amã faz aqui nessa conversa fiada com Assuero. Olha comigo de novo, verso 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Observe a sagacidade nas palavras desse homem, em convencer o rei acerca desse decreto de extermínio. Primeiro ponto, Amã não menciona que povo é esse. Ele deixa subentendido entre as linhas. Ele não menciona que povo é, mas enfatiza que suas leis são diferentes e que não cumpre as leis do rei. Ele pegou Mordecai e generalizou para todos os demais, porque somente Mordecai não cumpriu aquele decreto de se curvar diante de Amã. Segundo, Amã diz que o rei não precisa tolerá-los, mas notem, se não fosse por esse mesmo povo que Amã quer fulminar, não existiria uma rainha e muito menos alguém que salvou a vida do rei, que nós já vimos em relação a Mordecai e aqueles dois eunucos. Terceiro,
Antes mesmo do rei dizer qualquer coisa, Amã oferece o que todo homem normalmente em posição de liderança procura: dinheiro. Ou melhor, em posição de poder procura dinheiro. Amã, ele ia arcar a despesa daquela empreitada contra o povo de Deus, naquele holocausto. E ele oferece ao cofre real, ou do império, 350 toneladas de prata. Pensa comigo, o extermínio de um povo diante de um império vai refletir no caixa daquele império. E Amã já vem com um plano malévolo, dizendo para o rei não se preocupar quanto a isso. Sabe o que significa 350 toneladas de prata na época? A metade anual de todo imposto de todo o reino. Ou seja, o rei não precisava se preocupar com as despesas, e muito menos da falta que aquele povo poderia fazer no caixa do império. Amã iria fazer isso pessoalmente. Quarto e por último, Amã sutilmente faz o uso das mesmas palavras que nós consideramos dos conselheiros em relação à escolha da substituta de Vaste. Ele vai dizer: se bem parecer ao rei. De novo, ele massageia o ego daquele monarca, dando a impressão de estar motivado apenas por aquilo que convém ao rei. Olha a sagacidade desse homem nesses 4 pontos, desses 2 versos. Eu pergunto para você, se você estivesse no lugar do rei, e é bem provável que teria muitas perguntas enquanto ouvia essa falácia, eu acho que você pelo menos perguntaria alguma coisa. Eu perguntaria: que povo é esse? O que instiga você a odiá-los tanto, a ponto de investir tanto no extermínio de todos, nessas 120 e tantas províncias? Eu perguntaria no mínimo. Mas o rei não faz pergunta alguma. E aqui diz muito a respeito da liderança desse monarca, ou a falta de liderança desse monarca. Ele não diz nada, pelo contrário, olha o verso 10 comigo, o que ele faz? Ele não só diz, como ele faz alguma coisa. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Verso 11, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Quando Amã entrou em cena pela primeira vez, nesse capítulo 3, o autor, ele registra filho de Amedata, assim como nós vemos agora, no verso 10. Mas é interessante que agora ele não só repete isso, que é o Agagita, como nós já vimos, descendente de Agag, um amalequita, mas olha o que ele acrescenta logo em seguida: adversário dos judeus. Adversário dos judeus. Meus irmãos, isso traz um peso ainda muito maior no versículo 11. Olha comigo o verso 11 de novo. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Meus irmãos, em outras palavras, Assuero, ou melhor, o poder de todo o império, o poder de todo o império persa está nas mãos de um inimigo dos judeus, que está prestes a exterminar esse povo da face da terra. Então Amã, ele pega o anel, ele escreve a lei, aquela que ele bem entende, porque afinal de contas ele tem um anel, que é a assinatura, a autorização do rei para fazer o que ele quisesse naquela carta, e ele escreve. O verso 13 nós vamos ver que ele instrui, olha aí no verso 13, ele vai instruir o povo para que, ou seja, todos onde encontrasse os judeus naquelas províncias, todos destruíssem. Olha o peso dessas palavras: matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus. Quais? Moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia. E não só isso, saqueassem todo o bem. Verso 15 nos informa que aquele decreto de aniquilação, ele foi traduzido
para todas as províncias, né? Nas línguas das províncias dos povos, onde os judeus se encontravam espalhados. E é disseminado aquela má notícia. Notem a última frase comigo, como esse capítulo 3 se encerra. Olha aí no finalzinho, verso 15. Depois de Susã, o rei e Amã se assentaram e beberam, mas a cidade de Susã estava perplexa. Enquanto Amã e Assuero brindavam, a cidade toda em confusão, ou em alvoroço. E aqui a palavra diz muito bem, né, com peso, mais do que alvoroço ou confusão, perplexa. Você pode imaginar como deve ter sido viver naquele império durante 11 meses? Sob a sua cabeça a sentença da morte. Não só sobre a sua cabeça, mas de toda a sua família. Sentem um pouco o peso da impotência do povo de Deus nas mãos do inimigo de Deus. E é interessante que tudo isso porque um homem não se curvou diante de Amã, e agora todo mundo vai pagar o pato. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que o capítulo 3 é o mais tenebroso até agora, dos últimos 2 que nós consideramos. Eu não sei quanto a vocês, mas como a palavra de Deus é atual. Se você olhar para os nossos dias, não é diferente, não é verdade? Como nós vimos na semana passada, a vida é injusta. Homens maus governam, homens justos padecem. Homens maus são recompensados, homens justos injustiçados. Quando nós olhamos para o mundo, toda a maldade, parece que a igreja é como uma formiguinha. Parece que o mundo é o gigante Golias e a igreja é o pequeno Davi. Eu gostaria de ler um trecho do último livro do Senhor dos Anéis, quando a história de um dos personagens chega na parte mais sombria dessa série de fantasia, de Tolkien, um cristão, amigo chegado de C.S. Lewis, e vocês sabem que é um dos meus autores favoritos. Mas nessa série de fantasia, em um momento mais repleto de escuridão, como nesse capítulo 3 de Esther, Sam, um dos heróis, ele olha para o céu e olha o que está escrito no livro de Tolkien, abre aspas: bem acima das montanhas no oeste, o céu da noite ainda estava escuro e baço. Ali, espiando por entre as nuvens, sobre um rochedo pontiagudo, no alto das montanhas, Sam viu uma estrela branca cintilar por alguns momentos. A beleza da estrela impressionou seu coração, enquanto ele olhava da terra desolada, e a esperança lhe retornou, pois como um raio claro e frio penetrou o pensamento de que, afinal de contas, a sombra era uma coisa insignificante e passageira. Havia luz e beleza sublime que estavam para sempre além de seu alcance. Fecha aspas. Meus irmãos, eu queria deixar para vocês a certeza e a esperança de que é Deus quem está no controle da história da redenção humana. Foi Ele mesmo, por amor, que decidiu enviar seu único Filho ao mundo. Um mundo que ainda jaz em trevas, por causa da desobediência de Adão, nosso representante. Mas, graças ao último Adão, Jesus Cristo, que se curvou não diante de Amã, mas diante do próprio Deus, sob o peso da ira de Deus, morrendo na cruz, o justo por injusto, por causa dos seus e dos meus pecados. Mas não para salvar apenas os judeus da extinção, mas povos, tribos e nações. Porque diante da luz de Jesus,
naquela manhã de domingo, a sombra da morte foi uma coisa insignificante e passageira. Quando você olha para essa mesa, quando nós celebramos a Santa Ceia, estamos declarando que já está escrito, já foi consumado. Nós já sabemos que no fim quem triunfa, ou melhor, já triunfou, é o bem e não o mal. E que um dia toda língua, todo joelho há de dobrar diante do Rei dos Seis e confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você morrer, ou quando Cristo voltar, antes que esse dia chegue para você ou para mim, da morte, esse último portal para a eternidade, quando você morrer, ou Jesus voltar, a minha pergunta para você hoje à noite é: o seu joelho vai se curvar em adoração ou em temor da punição diante desse justo juiz? Essa é a minha pergunta para você hoje à noite. Você tem a convicção, a certeza de que você confia nesse Senhor e Salvador? Você tem certeza e convicção de que, de fato, você não é mais filho das trevas ou da desobediência, mas você de fato pertence a Cristo, e pela graça de Deus você é adotado na família, na fé, por esse Cristo, por esse Senhor? Você já se arrependeu de seus pecados e já o confessou com a sua boca e com o seu coração, ou seja, com a sua vida, com a sua maneira de viver? As pessoas podem olhar para você e ver que de fato você é uma nova criatura? Se não, o que impede de você fazer isso hoje? Pai amado, nós te agradecemos por ter nos amado primeiro, por ter enviado a luz do mundo, uma luz que venceu as trevas, não só desse mundo malévolo, mas as trevas dos nossos próprios corações. Porque se hoje o Senhor nos dá a graça de contemplá-lo, de adorá-lo, se hoje nós experimentamos a contrição do Salmo 51 que lemos, é porque de fato essa luz brilha em nós, e graças a essa luz nós vemos a luz. Pai, obrigado, porque a despeito de nós, o Senhor é soberano em começar essa obra e dar a cabo, até o dia que nós vamos nos encontrar contigo, ou até o dia que o Senhor determinou a volta do teu Filho Jesus, para de fato estabelecer o reino que é dele, para de fato colocar os seus inimigos debaixo das solas do pé dele, para de fato reinarmos com ele, para de fato a justiça ser estabelecida, e os humilhados honrados, e os honrados humilhados, para a glória do teu nome. Oh Senhor, obrigado, porque nós não somos fruto do acaso. Obrigado porque as circunstâncias das nossas vidas, boas e ruins, estão nas mãos de um Deus que é amoroso, um Deus que já puniu o pecado, não precisa mais nos punir, e nem se isso acontecesse, nós seríamos insignificantes diante da tua ira, jamais poderíamos satisfazer a tua justa ira contra os nossos pecados, e é por isso que Cristo já foi punido. Obrigado porque a vida perfeita dele já foi imputada em nós, e a nossa vida imperfeita condenada dele naquela cruz. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tamanho amor, por tamanha graça. Bendito seja o teu nome. Pai, ajuda-nos a perseverarmos em fazer o bem, a não desfalecermos em fazer o bem, sob os passos e a direção de Cristo, que já triunfou, e nele nós somos mais do que vencedores, mesmo que aparentemente nós não somos, mesmo que aparentemente ainda somos poucos, mas abra os nossos olhos espirituais para a esperança diante de nós, assim como Cristo tinha aquela esperança diante dele.
louvamos, Pai, engrandecemos o Teu nome e Te agradecemos por tamanha esperança que vence o mundo, que é a nossa fé. Muito obrigado, Pai, e é com coração grato que nós nos achegamos a essa mesa, lembrando desse triunfo sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inimigo. Louvamos o Senhor, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.